20 árvores frutíferas que crescem em espaços pequenos. Quem disse que para ter frutas frescas em casa precisa de um quintal enorme? Muitas árvores frutíferas se adaptam bem a espaços pequenos, como varandas, jardins estreitos ou até vasos. Isso é ótimo para quem mora em apartamento, casa com pouco terreno ou quer aproveitar cantinhos esquecidos. Neste texto, vamos mostrar 20 opções de árvores que dão frutas e não precisam de muito espaço. Vamos explicar como elas crescem, quais cuidados básicos exigem e como você pode cultivá-las sem complicação. Por que escolher árvores frutíferas para espaços pequenos? Imagine colher uma laranja suculenta direto do pé, mesmo morando em um apartamento. Ou então ter um pé de jabuticaba no vaso da sacada e, na época certa, comer os frutos fresquinhos. Além de serem práticas, essas árvores deixam o ambiente mais bonito e perfumado. Muitas delas também atraem passarinhos, o que traz mais vida para perto de casa. Outra vantagem é que várias dessas árvores podem ser cultivadas em vasos. Isso significa que, se você mudar de casa, pode levar sua plantinha junto. E não pense que só porque são pequenas as frutas serão ruins. Com os cuidados certos, elas podem ser tão saborosas quanto as de árvores grandes. Como escolher a árvore certa? Antes de comprar uma muda, é bom pensar em algumas coisas simples. Clima da sua região. Algumas frutas gostam de calor, outras de frio. Por exemplo, o pêssego se dá melhor em lugares com inverno mais definido, enquanto a goiaba adora calor o ano todo. 2. Espaço disponível. Mesmo em vasos, algumas árvores precisam de mais espaço para crescer. Um pé de limão, por exemplo, pode ficar grande, mas dá para controlar com podas. 3. Tempo para cuidar. Algumas árvores exigem mais atenção, como regas frequentes ou adubo regular. Se você viaja muito ou esquece de regar, escolha uma opção mais resistente, como a pitanga. 4. Tipo de fruta. Pense no que você e sua família gostam de comer. Não adianta plantar uma árvore de frutas que ninguém come, né? Agora, vamos conhecer as 20 árvores frutíferas que se adaptam bem a espaços pequenos. Jabuticabeira. Jabuticaba é uma fruta brasileira deliciosa, e a árvore é perfeita para vasos. Ela cresce devagar, então não vai ocupar muito espaço rápido. Quando dá frutos, eles nascem direto no tronco, o que é um charme. Precisa de sol, água regular e solo rico em nutrientes. Se você mora em apartamento, pode deixar na sacada ensolarada. 2. Pitangueira. Pitanga é uma frutinha vermelha, doce e cheirosa. A árvore é pequena e pode ser plantada em vaso. Gosta de sol e não precisa de muita água. Além de dar frutas, as folhas têm um cheiro gostoso quando são tocadas. É uma ótima opção para quem quer algo fácil de cuidar. 3. Limoeiro. O limão é uma fruta versátil, usado em sucos, temperos e até remédios caseiros. Existem variedades pequenas, como o limão Tahiti ou o limão siciliano, que se adaptam bem a vasos. Eles precisam de muito sol e regas frequentes. Se você gosta de limonada fresca, essa é uma excelente escolha. 4. Laranjeira. Quinca. Essa laranjinha é pequena, doce e pode ser comida com casca. A árvore também é pequena e cabe em vasos. Gosta de sol e precisa de água regular. É uma das árvores mais fáceis de cultivar em espaços pequenos, e as frutas são ótimas para fazer geleias. 5. Ameixeira anã. A ameixa é uma fruta suculenta, e a versão anã da árvore é perfeita para vasos. Ela precisa de um pouco mais de cuidado, como podas regulares e solo bem drenado. Mas o resultado vale a pena. Ameixas doces e frescas direto do pé. 6. Pessegueiro anão. Assim como a ameixa, o pêssego também tem uma versão anã. A árvore é bonita, com flores rosadas na primavera, e dá frutas saborosas. Precisa de sol e água na medida certa. Se você mora em uma região com inverno frio, essa é uma boa opção. 7. Goiabeira. A goiaba é uma fruta tropical que cresce bem em vasos. A árvore é resistente e não precisa de muitos cuidados. Gosta de sol e água regular. As frutas são ótimas para sucos, doces ou comer in natura. Se você gosta de goiaba, essa é uma escolha certeira. 8. Romãzeira. Romã é uma fruta diferente, com sementes suculentas e um sabor único. A árvore é pequena e pode ser cultivada em vaso. Gosta de sol e não precisa de muita água.
Além de dar frutas, as flores da romanceira são lindas e atraem beija-flores. 9. Cerejeira anã. A cereja é uma fruta delicada e saborosa. A versão anã da árvore cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de frutas doces. Ela precisa de um clima mais frio para produzir bem, então é ideal para regiões com inverno definido. As flores da cerejeira também são lindas. 10. Figueira. O figo é uma fruta doce e macia, e a árvore é resistente. Ela pode ser plantada em vasos e não precisa de muitos cuidados. Gosta de sol e água regular. Os figos são ótimos para comer frescos ou fazer doces. Se você gosta de frutas sem sementes, essa é uma boa opção. 11. Aceroleira. A acerola é uma frutinha vermelha, rica em vitamina C. A árvore é pequena e se adapta bem a vasos. Gosta de sol e precisa de água frequente. As frutas são ótimas para suco ou comer in natura. Se você quer uma fruta saudável e fácil de cultivar, essa é uma excelente escolha. 12. Amoreira. A amora é uma fruta doce e suculenta. A árvore é pequena e pode ser plantada em vasos. Gosta de sol e água regular. As amoras são ótimas para comer frescas, fazer geleias ou bolos. Se você gosta de frutas que atraem passarinhos, essa é uma boa opção. 13. Mangueira anã. A manga é uma fruta tropical deliciosa. A versão anã da árvore cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de mangas. Ela precisa de sol e água regular. As frutas são doces e suculentas. Se você mora em uma região quente, essa é uma ótima escolha. 14. Maracujazeiro. O maracujá é uma fruta tropical, usada em sucos e doces. A planta é uma trepadeira, então pode ser cultivada em vasos com suporte. Gosta de sol e precisa de água regular. As flores do maracujazeiro são lindas e atraem borboletas. 15. Bananeira anã. A banana é uma fruta prática e nutritiva. A versão anã da bananeira cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de bananas. Ela precisa de sol e água frequente. As bananas são ótimas para comer frescas ou fazer vitaminas. Se você tem um cantinho ensolarado, essa é uma boa opção. 16. Caquizeiro anão. O caqui é uma fruta doce e suculenta. A versão anã da árvore cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de caquis. Ela precisa de sol e água regular. Os caquis são ótimos para comer frescos ou fazer doces. Se você mora em uma região com inverno definido, essa é uma boa escolha. 17. Macieira anã. A maçã é uma fruta versátil e saborosa. A versão anã da árvore cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de maçãs. Ela precisa de um clima mais frio para produzir bem. As maçãs são ótimas para comer frescas, fazer tortas ou sucos. 18. Pereira anã. A pera é uma fruta doce e suculenta. A versão anã da árvore cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de peras. Ela precisa de um clima mais frio para produzir bem. As peras são ótimas para comer frescas ou fazer doces. 19. Nespereira. A néspera é uma fruta doce e macia. A árvore é pequena e pode ser plantada em vasos. Gosta de sol e água regular. As frutas são ótimas para comer frescas ou fazer geleias. Se você gosta de frutas diferentes, essa é uma boa opção. 20. Abacateiro anão. O abacate é uma fruta cremosa e nutritiva. A versão anã da árvore cabe em vasos e é perfeita para quem gosta de abacates. Ela precisa de sol e água regular. Os abacates são ótimos para comer frescos, fazer guacamole ou vitaminas. Dicas básicas para cuidar das suas árvores frutíferas. Agora que você já conhece as opções, aqui vão algumas dicas simples para cuidar bem das suas árvores. 1. Luz solar. A maioria das árvores frutíferas precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia. Se você mora em apartamento, escolha a sacada ou janela mais ensolarada. 2. Água. Regue as plantas regularmente, mas sem encharcar. O ideal é manter o solo úmido, não encharcado. Uma dica é colocar o dedo na terra. Se estiver seca, é hora de regar. 3. Solo. Use um solo rico em nutrientes e bem drenado. Você pode comprar substrato pronto em lojas de jardinagem ou fazer uma mistura com terra, areia e composto orgânico. 4. Adubo. As árvores frutíferas precisam de nutrientes para produzir frutas. Use adubo orgânico, como humus de minhoca ou esterco curtido, a cada 2 ou 3 meses.
5. Poda. Algumas árvores precisam de podas regulares para crescerem saudáveis e produzirem mais frutas. Corte os galhos secos ou doentes e mantenha a árvore no tamanho desejado. 6. Vasos. Escolha vasos com furos no fundo para evitar que a água fique acumulada. O tamanho do vaso deve ser proporcional ao tamanho da árvore. 7. Proteção. Se você mora em uma região com ventos fortes ou geadas, proteja suas árvores com coberturas ou leve-as para um local abrigado. Resumo final: ter árvores frutíferas em espaços pequenos é mais fácil do que parece. Com as opções certas e alguns cuidados básicos, você pode colher frutas frescas e saborosas direto do pé, mesmo morando em apartamento ou casa com pouco terreno. Escolha a árvore que mais combina com o seu clima, espaço e gosto pessoal. Lembre-se de dar sol, água e nutrientes na medida certa, e logo você estará desfrutando dos frutos do seu trabalho. Se você nunca cultivou nada antes, comece com uma opção mais fácil, como a pitangueira ou a jabuticabeira. Com o tempo, você vai ganhando experiência e pode experimentar outras árvores. O importante é se divertir e aproveitar o processo. Afinal, não há nada mais gratificante do que colher e saborear uma fruta que você mesmo cultivou. Aqui vão mais dicas práticas para quem quer começar a cultivar árvores frutíferas em pequenos espaços. Uma das maiores vantagens de ter essas árvores em casa é poder colher frutas fresquinhas, sem agrotóxicos e no ponto certo de maturação. Imagine acordar e pegar uma manga ou um limão direto do pé para fazer um suco natural. Ou então, no final da tarde, colher algumas amoras para comer com iogurte. Além de ser saudável, é um prazer que não tem preço. Outro ponto importante é a economia. Frutas orgânicas costumam ser caras no mercado, e ter suas próprias árvores ajuda a reduzir gastos. Mesmo que no começo você precise investir em mudas e vasos, com o tempo a economia compensa. Uma única jabuticabeira, por exemplo, pode produzir frutos por décadas se bem cuidada. Se você mora em apartamento, não desanime. Muitas dessas árvores se adaptam bem a vasos e podem ficar na varanda ou até dentro de casa, desde que recebam luz solar. O limoeiro, taitig e a pitangueira são ótimas opções para quem tem pouco espaço. Basta escolher um vaso grande o suficiente, com furos para drenagem, e usar uma boa terra adubada. Para quem tem um quintal pequeno, a criatividade é a chave. Você pode plantar várias árvores em um mesmo espaço, desde que elas tenham necessidades parecidas. Por exemplo, uma goiabeira e uma ceroleira podem conviver bem juntas, pois ambas gostam de sol e solo fértil. Outra ideia é usar treliças ou espaldeiras para guiar o crescimento de árvores como a videira ou a amoreira, economizando espaço. Não se esqueça de observar o clima da sua região. Algumas árvores, como o pessegueiro e a ameixeira, precisam de um período de frio para produzir bem. Já outras, como a bananeira e a mangueira, preferem climas quentes. Pesquise quais frutas se dão melhor no seu local antes de comprar as mudas. E se você acha que não tem tempo para cuidar de uma árvore, saiba que muitas delas são bem resistentes. A românzera, por exemplo, aguenta períodos de seca e não precisa de podas frequentes. A pitangueira também é bem tranquila, basta regar de vez em quando e deixar o sol fazer o resto. Por fim, lembre-se de que cada árvore tem seu ritmo. Algumas, como a jabuticabeira, podem demorar alguns anos para dar frutos, enquanto outras, como a amoreira, começam a produzir mais rápido. Tenha paciência e aproveite o processo. Ver uma pequena flor se transformar em fruta é uma das partes mais legais de cultivar suas próprias árvores. Se surgirem dúvidas, não hesite em perguntar em lojas de jardinagem ou grupos de cultivo. Muitas pessoas adoram compartilhar experiências e dicas. E lembre-se, errar faz parte do aprendizado. Se uma muda não vingar, tente novamente com outra espécie. O importante é não desistir e aproveitar cada etapa dessa jornada verde. Aqui vão mais algumas dicas para você escolher as árvores frutíferas ideais para espaços pequenos e cuidar delas sem complicação. Outra ótima opção é a cerejeira do Rio Grande, ou cereja do mato. Ela cresce devagar, não fica muito grande e dá frutinhas doces e vermelhas que atraem pássaros. O legal é que ela se adapta bem em vasos, desde que tenha sol e solo que não encharque. Se você mora em apartamento, pode cultivá-la na sacada, mas lembre-se de regar quando a terra estiver seca.
Já a românzera anã é perfeita para quem gosta de frutas diferentes. Ela não passa de 1,5 metros de altura, dá flores lindas e frutos cheios de sementes suculentas. O cuidado é simples, sol pleno, regas regulares, sem exagero, e uma poda leve depois da colheita para manter o formato. Se você tiver um cantinho ensolarado no quintal ou até mesmo um vaso grande, ela vai se dar bem. Se você quer algo ainda mais compacto, experimente o limão cravo ou o limão Tahiti em vaso. Eles são resistentes, crescem devagar e dão frutas o ano todo se tiverem sol e água na medida certa. Uma dica: se o vaso for pequeno, escolha uma variedade anã e faça adubações leves a cada 3 meses para garantir frutos saudáveis. Para quem gosta de frutas tropicais, a bananeira anã é uma surpresa. Ela não é uma árvore de verdade, mas pode ser cultivada em vasos grandes e dá bananas pequenas e doces. O segredo é manter o solo sempre úmido, mas não encharcado, e protegê-la do vento forte. Em regiões mais frias, ela precisa ficar em local abrigado no inverno. E se você mora em apartamento e acha que não tem espaço, saiba que até morangueiros podem ser cultivados em jardineiras ou vasos suspensos. Eles não são árvores, mas dão frutas deliciosas e ocupam pouco espaço. Basta um local com sol pela manhã e regas frequentes para manter a terra úmida. Uma coisa importante: antes de comprar qualquer muda, observe o clima da sua região. Algumas frutíferas, como a goiabeira, se dão melhor em lugares quentes, enquanto outras, como a ameixeira, preferem climas mais amenos. Pergunte na loja ou pesquise sobre a espécie para não ter surpresas. Outra dica valiosa é misturar diferentes tipos de árvores no mesmo espaço. Por exemplo, você pode ter uma pitangueira no canto do quintal, um limoeiro em vaso perto da janela e uma amoreira em um canteiro. Assim, você aproveita melhor o espaço e ainda tem frutas variadas ao longo do ano. Se você está começando, não precisa comprar mudas caras. Muitas frutíferas, como a jabuticabeira e a românzera, podem ser plantadas a partir de sementes de frutas que você come. Claro, elas vão demorar mais para dar frutos, mas é uma forma econômica e divertida de aprender. E não se esqueça, plantas são seres vivos e cada uma tem sua personalidade. Algumas crescem rápido, outras são mais lentas, umas dão frutos em meses, outras demoram anos. O legal é observar, aprender com os erros e comemorar cada pequena conquista, como a primeira flor ou a primeira frutinha. Se uma árvore não se adaptar ao seu espaço, não desanime. Troque por outra espécie ou ajuste os cuidados. Às vezes, só mudar o vaso de lugar ou aumentar um pouco a rega já faz toda a diferença. Cultivar frutíferas em pequenos espaços é como ter um pedacinho de natureza só seu. Além de encher o ambiente de verde e beleza, você ainda colhe frutas fresquinhas, sem agrotóxicos e cheias de sabor. E o melhor, é um hobby que relaxa, ensina e ainda pode render deliciosas sobremesas caseiras. Então, mãos à obra e boa colheita! E não precisa ter pressa. Começar com uma ou duas árvores já é um ótimo passo. Escolha aquelas que você mais gosta de comer ou que combinam com o clima da sua região. Por exemplo, se você mora em um lugar quente, a pitanga ou a jabuticaba podem ser boas opções. Já em regiões mais frias, o morango ou a ameixa anã se dão bem. Outra dica é observar como a luz do sol bate no seu espaço. Algumas frutíferas precisam de sol pleno, como o limoeiro, que adora ficar exposto o dia todo. Outras, como a acerola, até se desenvolvem com um pouco de sombra, mas produzem menos frutos. Se o seu quintal ou varanda não recebe muito sol, não tem problema. Espécies como a framboesa ou o mirtilo, blueberry, se adaptam bem à meia sombra. O tamanho do vaso também importa. Árvores maiores, como a laranjeira, precisam de vasos fundos e largos para as raízes se espalharem. Já plantas menores, como o morangueiro, ficam felizes em vasos rasos ou até em jardineiras suspensas. Se o espaço for muito limitado, uma boa ideia é usar vasos verticais ou prateleiras para aproveitar melhor o ambiente. E não se esqueça da terra. Frutíferas gostam de solo rico em nutrientes e que drene bem a água. Uma mistura simples de terra comum com um pouco de humus de minhoca ou composto orgânico já ajuda bastante. Se a água ficar acumulada no vaso, as raízes podem apodrecer, então sempre verifique se há furos no fundo para escoar o excesso.
Regar também é um ponto importante. Cada planta tem sua necessidade, mas a maioria das frutíferas gosta de solo úmido, sem encharcar. Uma dica é enfiar o dedo na terra. Se estiver seca até uns 2 dedos de profundidade, é hora de regar. Nos dias mais quentes, pode ser necessário molhar todos os dias, enquanto no inverno a frequência diminui. Adubar é outro cuidado que faz diferença. Usar adubo orgânico, como casca de ovo triturada, borra de café ou até restos de frutas e legumes, ajuda a manter a terra fértil. Você pode fazer isso a cada 2 ou 3 meses, seguindo as instruções da embalagem se optar por adubos químicos. E se aparecerem pragas, como pulgões ou cochonilhas, não entre em pânico. Uma solução caseira com água e sabão neutro ou até um spray de alho e pimenta pode resolver o problema. O importante é agir rápido para não deixar a infestação crescer. Cultivar frutíferas em pequenos espaços é uma experiência que vale a pena. Além de deixar o ambiente mais bonito e cheiroso, você cria uma conexão especial com as plantas. Ver uma flor se transformar em fruto e poder colher algo que você mesmo cuidou é uma sensação única. E não precisa ser perfeito, até as árvores mais experientes têm seus altos e baixos. Então, comece com calma, escolha as plantas que mais combinam com você e divirta-se no processo. Cada folha nova, cada flor e cada frutinha são motivos para comemorar. E quando chegar a hora da colheita, você vai ver que todo o esforço valeu a pena. Afinal, não há nada como saborear uma fruta fresquinha, colhida na hora, direto do seu próprio cantinho verde.